Nomes do som sincero, Cristo fala igual aqui dentro, resenha viva sem mistério. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso espaço de estudo. Eu me chamo Rafael e é uma alegria ter a sua companhia para mais uma jornada de conhecimento. Para esse estudo, eu preparei um material de apoio completo, com todas as referências e notas, e está disponível na descrição do vídeo. Se você estiver apreciando esse trabalho, quer continuar crescendo em conhecimento conosco, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Dito isso, vamos ao que interessa. Resenha podcast pra ti. Olá, hoje a gente vai fazer uma análise assim mais aprofundada de um tema fascinante e às vezes meio polêmico, né? Na teologia cristã, o batismo com o Espírito Santo. E para isso, a gente está usando como base um estudo bem detalhado do Rafael de Oliveira Gonçalves. E a questão central que esse material provoca a gente a pensar é como é que a gente concilia duas ideias que parecem diferentes na Bíblia. Por um lado, o apóstolo Paulo fala que a gente recebe e é selado com o Espírito Santo no momento em que a gente crê no Evangelho, sabe? Lá em Efésios 1, Romanos 8, parece algo que acontece com todo cristão ali na conversão. Logo de cara. Isso. Por outro lado, você pega o livro de Atos e ele descreve umas experiências bem impactantes, tipo Pentecostes, onde o Espírito é derramado sobre pessoas que, já eram seguidores de Jesus, capacitando elas de um jeito muito poderoso. Exato. Seriam duas coisas diferentes, então. Uma experiência única na conversão ou algo a mais. Uma segunda bênção, como alguns chamam. É nesse terreno meio complexo que a gente vai navegar hoje. Tentar entender as bases bíblicas, as diferentes interpretações que o estudo traz. Exatamente. É uma questão que, gerou e ainda gera bastante debate, viu? A nossa ideia aqui é tentar desempacotar um pouco o que o estudo do Gonçalves mostra sobre as escrituras, as linhas teológicas e, claro, as manifestações ligadas a essa experiência. Vamos começar pelo começo, né? Pela Bíblia, ver como o Espírito Santo é apresentado antes mesmo de Pentecostes. Boa, porque o estudo já começa assim, quebrando uma ideia que muita gente tem, né? Que o Espírito Santo só aparece no Novo Testamento. O material mostra que, lá no Antigo Testamento ele já agia, capacitando pessoas específicas para tarefas específicas. Isso mesmo. Moisés, os artesãos do tabernáculo lá em Êxodo 35, os juízes, reis, profetas, Números 11, Juízes 3, tem vários exemplos. Isso, era uma atuação mais, pontual, né? Focada em indivíduos, para liderança, profecia ou até habilidades bem específicas. Mas um interessante, e o estudo ressalta isso bem, é que já existia uma expectativa, sabe? Um desejo por algo mais amplo. Ah, sim. O próprio Moisés expressa isso lá em Números 11, 29. Ele queria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor colocasse o Espírito dele sobre todos. E profetas como Joel, Isaías, eles anunciaram claramente um futuro derramamento do Espírito sobre toda a carne, não só sobre alguns escolhidos. E aí a gente chega no Novo Testamento e essa promessa fica mais definida, né? Ligada diretamente a Jesus. Totalmente conectada ao Messias. João Batista ele é bem enfático nisso nos 4 evangelhos, né? Mateus 3:11, Marcos 1:8. Ele batizava com água, para arrependimento. Mas aquele que viria depois dele, esse sim batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Uma promessa forte. Muito. E o próprio Jesus, depois da ressurreição, ele instruiu os discípulos: esperem em Jerusalém pela promessa do Pai. Aquele revestimento de poder do alto, né? Lucas 24:49, Atos 1:4-5. Tá tudo ali. E essa promessa, claro, se cumpre de forma espetacular em Pentecostes, lá em Atos 2. Mas tem um ponto que o estudo faz questão de frisar que eu achei bem importante. Sobre quem batiza. Fundamental. O estudo reforça isso. Segundo a Bíblia, lá em Mateus 3:11, é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Não é uma experiência que a gente busca por conta própria, ou que alguém pode, conceder de qualquer jeito, sabe? Entendi.
Não é algo manipulável. De forma alguma, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, Deus em essência, enviado pelo Pai e pelo Filho, como Jesus diz em João 15:26. Ele age soberanamente. E essa ação de Jesus de batizar com o Espírito é vista como o cumprimento da profecia de Isaías 61, aquela que Jesus leu na sinagoga e aplicou a si mesmo, lá em Lucas 4. O Espírito do Senhor está sobre mim. É a unção do Messias sendo, de certa forma, compartilhada com o seu povo. Entendido. Agora, vamos entrar num ponto crucial dessa análise. A interpretação pentecostal e carismática, que, popularizou muito essa ideia da segunda bênção. Como é que o estudo descreve essa visão? Então, essa perspectiva, ele entende o batismo com o Espírito Santo como uma experiência, distinta, tanto teologicamente quanto, muitas vezes, cronologicamente, da regeneração, ou seja, do novo nascimento que rola na conversão. A ideia central é que, depois de ser salvo, o crente pode, e para eles deve, buscar uma segunda experiência, um revestimento de poder específico para o serviço cristão, para o testemunho, para a manifestação dos dons espirituais. Mas é importante entender, e o estudo parece deixar isso claro, eles não estão dizendo que a pessoa não tem o Espírito Santo antes dessa experiência, certo? Tipo, que alguém que não passou por isso não é salvo. Exatamente. Isso é um ponto de confusão muito comum, mas o estudo frisa bem. A teologia pentecostal clássica, ela afirma sim, com base em Romanos 8,9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E Efésios 1,13, que a gente é selado com o Espírito na conversão, que todo crente possui o Espírito Santo desde o momento da fé. Ok, então a diferença não é ter ou não ter o Espírito. Não. A distinção que eles fazem é mais sobre a manifestação e o propósito dessa presença. Uma coisa seria, a habitação inicial do Espírito, ligada à salvação, à santificação. Outra coisa seria esse batismo ou enchimento mais focado na capacitação para o ministério, poder para servir. Interessante essa distinção de propósito. E o estudo menciona alguma mudança histórica nessa ênfase dentro do próprio movimento pentecostal? Sim. Aponta uma evolução. No comecinho do movimento pentecostal, lá no início do século XX, havia uma associação mais forte dessa experiência com a santificação, com uma vida cristã mais profunda, mais separada do pecado. Com o tempo, especialmente com a expansão do movimento carismático para outras denominações, a ênfase foi mudando mais para capacitação para o serviço, para ousadia no testemunho e para a operação dos dons carismáticos, línguas, profecia, cura. Entendi. Ok, então a base principal para essa doutrina da segunda bênção vem do livro de Atos. O estudo detalha 5 narrativas que são usadas como argumento principal. Poderia guiar a gente por elas? Qual a lógica usada? Claro. O estudo organiza assim, Primeiro, a gente tem Atos 2, o dia de Pentecostes. O argumento aqui é: os apóstolos e os outros discípulos que estavam reunidos, eles já eram crentes, Já tinham seguido Jesus, já eram regenerados. Portanto, a vinda do Espírito sobre eles naquele dia não seria a conversão deles. Teria que ser essa capacitação de poder que Jesus prometeu. Faz sentido, eles já eram seguidores. Exato. Segundo, Atos 8, a conversão dos samaritanos. Lembra? Filipe prega em Samaria, muita gente crê, é batizada em água, mas o texto diz que o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Só quando Pedro e João chegam lá de Jerusalém e impõem as mãos é que eles recebem o Espírito. Isso é interpretado como um exemplo bem claro de 2 etapas: conversão e batismo em água primeiro, recebimento do Espírito depois. Esse caso de Samaria parece bem explícito nessa separação de momentos, né? Sim, é um dos pilares do argumento deles. Aí vem o terceiro caso, Atos 9, a conversão de Saulo, que virou Paulo. Ele tem aquele encontro com Jesus na estrada de Damasco, fica 3 dias cego, orando. A interpretação pentecostal geralmente coloca a regeneração dele ali, naquele encontro inicial. Na estrada mesmo. Isso. Mas só depois, quando Ananias vai até ele, impõe as mãos e diz que Jesus o enviou para que ele recuperasse a vista e ficasse cheio do Espírito Santo, é que essa experiência se concretiza. De novo, sugere momentos distintos. Atos 10, a casa de Cornélio.
Cornélio é descrito como temente a Deus, um gentio piedoso. Enquanto Pedro ainda estava pregando, o Espírito Santo caiu sobre todo mundo que ouviu a palavra. E eles começaram a falar em línguas, a engrandecer a Deus, e depois Pedro identifica isso explicitamente como o cumprimento da promessa do batismo com o Espírito, lá em Atos 11:16. Quer dizer, o próprio Pedro chamou de batismo. Exatamente. E o quinto caso é Atos 19, os discípulos em Éfeso. Paulo encontra uns 12 homens lá, chamados discípulos, mas que só conheciam o batismo de João. Depois que eles creem em Jesus, são batizados no nome dele, aí Paulo impõe as mãos, o Espírito Santo vem e eles falam em línguas e profetizam. Mais um caso interpretado como uma experiência depois da fé inicial, ou pelo menos de uma fé que precisava ser, digamos, atualizada em Cristo. Essa leitura sequencial dos eventos em Atos é bem persuasiva para essa visão da segunda bênção, né? Mas imagino que quem discorda dessa visão tem uma leitura diferente desses mesmos textos. Como é que o estudo aborda essa outra perspectiva? Sim, e o estudo apresenta contrapontos importantes. Cita, por exemplo, a visão do John MacArthur, um teólogo mais da linha reformada. Ele argumenta que essas narrativas de Atos, elas são descritivas, ou seja, elas relatam o que aconteceu em momentos específicos da história da igreja primitiva. Prescritivas. Tipo, não estabelecem uma norma para todo mundo. Exato. Não estabelecem um padrão obrigatório para todos os crentes de todas as épocas. Ele não vê aquilo como um passo a passo para todo mundo seguir. Entendi. Então, como ele interpreta esses casos específicos? Samaria, Atos 8, ou Cornélio, Atos 10, onde parece ter um intervalo de tempo? MacArthur e outros com uma visão parecida sugerem que esses foram eventos únicos, sabe? Divinamente orquestrados por um propósito específico naquele momento de transição da igreja. No caso dos samaritanos, em Atos 8, o atraso na vinda do Espírito até a chegada dos apóstolos de Jerusalém teria servido para garantir a unidade da igreja, para evitar uma divisão entre judeus e samaritanos, mostrando que os dois grupos recebiam o mesmíssimo Espírito, pela mesma fé apostólica. Ah, para manter a unidade. Interessante. E no caso de Cornélio, em Atos 10, o derramamento do Espírito antes do batismo em água foi um sinal, assim, inquestionável para Pedro e para os judeus crentes que estavam com ele, um sinal de que Deus aceitava os gentios diretamente, sem eles precisarem virar judeus primeiro. Faz sentido pensar nesses eventos como marcos importantes de unidade, de inclusão na igreja primitiva, né? E sobre os discípulos de Éfeso, lá em Atos 19. Nesse caso, a contra-argumentação é que talvez aqueles homens não fossem realmente cristãos salvos antes de Paulo chegar. Eram discípulos, sim, mas só conheciam o batismo de João Batista, que era de arrependimento e apontava para aquele que viria. Eles ainda não tinham crido explicitamente em Jesus, na sua obra completa. Então, o recebimento do Espírito aconteceu depois da fé genuína em Cristo e do batismo no nome dele, não como uma segunda etapa depois da salvação. E qual seria a norma, então, para essa visão alternativa? Onde ela se baseia mais? Para essa linha de interpretação, a norma estaria mais clara nas epístolas, nas cartas de Paulo, por exemplo, como em 1 Coríntios 12:13. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo. Aqui, o batismo no Espírito, ou pelo Espírito, é visto como a ação que une a gente ao corpo de Cristo na conversão, algo universal para todos os crentes e não uma experiência extra. O estudo também cita o comentário bíblico Vida Nova sobre Atos 8, que vai na mesma linha. Ver a situação dos samaritanos como uma questão pontual, eclesiástica, para garantir a unidade e não para criar uma regra de intervalo de tempo. Entendi. É fascinante como a mesma passagem pode gerar leituras tão diferentes dependendo da lente que você usa, né? Se é um relato único, histórico, ou se é uma regra para todos. Bom, saindo um pouco dessa discussão sobre quando acontece, vamos falar das evidências, das manifestações. Quais sinais o estudo aponta com base na Bíblia como associados a essa experiência com o Espírito Santo? Certo. O estudo agrupa as evidências mencionadas nas Escrituras em basicamente 5 categorias principais. Primeira, e talvez a mais conhecida por causa de Atos, é falar em línguas, a glossolalia. Isso aparece lá em Pentecostes, Atos 2.4, na casa de Cornélio, Atos 10, 44-46, e com os discípulos de Éfeso, Atos 19.6.
é vista por muitos como um sinal miraculoso da presença e do poder do Espírito. Seja como línguas humanas que a pessoa não aprendeu, como em Atos 2, ou como uma linguagem espiritual para edificação pessoal, como Paulo descreve em 1 Coríntios 14. A mais famosa, talvez. Mas tem outras, né? Sim. A segunda evidência é o poder para testemunho e ministério. Isso vem direto da promessa de Jesus em Atos 1.8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E a gente vê isso em ação logo depois. Por exemplo, em Atos 4:31, quando os crentes oram, são cheios do Espírito e anunciam a palavra com toda ousadia, mesmo debaixo de ameaça. Ou seja, uma capacitação bem prática para a missão da igreja. Exato. A terceira evidência apontada é o crescimento espiritual e a intimidade com Deus. Passagens como João 14:26 mostram o Espírito como o Consolador, que ensina todas as coisas, nos faz lembrar das palavras de Jesus. Romanos 8:16 diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso gera segurança, profundidade no relacionamento com o Pai. Essa maior sensibilidade, essa conexão com Deus é vista como um fruto dessa plenitude do Espírito. Mais voltado para o relacionamento pessoal com Deus. Isso. Quarta, o fruto do Espírito. Embora o batismo seja visto por alguns como um evento mais pontual, o fruto descrito lá em Gálatas 5:22 e 23, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, é o resultado contínuo da ação do Espírito na vida do crente. Uma vida cheia do Espírito deve manifestar progressivamente esse caráter de Cristo. Não só poder, mas caráter também. Fundamental. E a quinta, unidade e edificação da igreja. Voltando a 1 Coríntios 12:13, o batismo pelo Espírito é o que une todos os crentes, não importa a origem, num só corpo. Essa unidade é uma evidência poderosa da ação do Espírito e capacita a igreja a funcionar com seus diversos dons para o bem de todos. Um leque bem amplo de evidências, então. Vai bem além do falar em línguas apenas. Agora, o estudo faz um desvio interessante para analisar outra expressão que João Batista usou, o batismo com fogo. Antes de explicar o que seria isso, o material explora o simbolismo do fogo na Bíblia, o que ele diz sobre isso. Sim, e entender esse simbolismo é chave mesmo. O estudo destaca que o fogo tem uma dualidade nas Escrituras. Por um lado, ele frequentemente representa a ira e o juízo de Deus. A gente tem Deus descrito como fogo consumidor, né? Hebreus 12:29, Deuteronômio 4:24. A punição dos ímpios com fogo e enxofre, lá nos Salmos. O próprio Jesus fala do fogo do inferno em Mateus 5. E Apocalipse fala do tormento com fogo no juízo final. É uma imagem forte de destruição, de punição divina. Um lado bem pesado do simbolismo. Sim. Mas por outro lado, o fogo também aparece como símbolo de graça e purificação divina. Pensa na brasa viva que purificou os lábios do profeta Isaías, lá em Isaías 6. Ou nas passagens que comparam o povo de Deus sendo refinado como prata e ouro no fogo, Zacarias 13 e Malaquias 3. E Pedro fala da nossa fé sendo provada pelo fogo, para que resulte em louvor. Então o fogo pode tanto destruir o que não presta, a escória, quanto purificar o que é precioso. Entendi. Tem essa dupla imagem, juízo e purificação. Com isso em mente, como é que o estudo interpreta então o batismo com fogo que João Batista disse que Jesus traria, junto com o batismo com o Espírito Santo, lá em Mateus 3:11? Analisando o contexto imediato ali em Mateus 3, sabe? Especialmente os versículos 10 a 12. O estudo argumenta que a ênfase de João Batista ali é de urgência, de julgamento. Ele acabou de dizer que o machado já está posto à raiz das árvores e que toda árvore que não der bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo, versículo 10. Linguagem forte. Muito. E logo depois ele descreve Jesus com a pá na mão, limpando a sua eira. O trigo, os justos, vai ser recolhido no celeiro, mas a palha, os ímpios, essa vai ser queimada com fogo inextinguível, versículo 12. A separação final. Exatamente. Dentro desse quadro de separação, de juízo iminente, a interpretação que o estudo apresenta é que o batismo com fogo, versículo 11,
se refere a essa obra de julgamento e purificação divina que a vinda do Messias ia realizar. Não seria primariamente uma experiência espiritual positiva de poder para o crente, como algumas interpretações talvez sugiram, pegando só a ideia de purificação isoladamente, mas seria o aspecto judicial da vinda de Cristo, que traria salvação para uns, o batismo com o Espírito, e juízo para outros, o batismo com fogo. É um chamado bem forte ao arrependimento genuíno diante da iminência desse juízo. Essa interpretação contextualizada do fogo como juízo faz bastante sentido olhando para a pregação do João Batista ali. Agora, voltando para as duas visões principais sobre o batismo com o Espírito. A que vê como parte da conversão, mais ligada à teologia reformada, e a da segunda bênção, pentecostal carismática. O estudo compara essas duas perspectivas, onde elas se encontram e onde elas divergem, assim, fundamentalmente. Sim, o estudo traz esses paralelos e contrastes. Nos pontos de convergência, olha, as duas tradições reconhecem a absoluta necessidade e a centralidade do Espírito Santo na vida cristã. Não tem cristianismo sem o Espírito. As duas concordam que o crente precisa do poder, da capacitação do Espírito para viver a vida cristã e para fazer o ministério. E as duas também afirmam que a experiência com Deus vai além do intelectual, sabe? Tem que ser sentida, vivida na prática. Ok, então há pontos em comum importantes. E as divergências? As divergências estão principalmente na natureza e no tempo do batismo com o Espírito Santo. A visão reformada tende a integrar isso na experiência inicial da salvação. Quando você se une a Cristo pela fé, você é regenerado, justificado e recebe o Espírito sendo batizado no corpo de Cristo, como está lá em Coríntios 12, 13. Tudo junto, na conversão. Isso. Já a visão da segunda bênção o vê como uma experiência distinta e geralmente posterior à conversão, com um propósito específico de capacitação. E isso leva, claro, a uma diferença de terminologia. O que a tradição reformada talvez chame de plenitude do Espírito, enchimento, capacitação, a tradição pentecostal carismática chama especificamente de batismo com o Espírito Santo. Essa diferença de nome às vezes gera mais confusão do que a diferença teológica em si, né? Um usa o termo batismo para o início, o outro para uma experiência depois. Exatamente. A terminologia pode ser um campo minado se a gente não entender o que cada tradição quer dizer com as mesmas palavras. É preciso cuidado. O estudo também introduz um conceito teológico mais amplo para ajudar a entender essa dinâmica toda. A ideia da revelação progressiva de Deus na Bíblia. Como isso aplica aqui nesse debate? A ideia da revelação progressiva é fundamental. Basicamente diz que Deus não revelou todo o seu plano de uma vez só, sabe? Ele foi desdobrando a sua verdade ao longo da história bíblica. O Antigo Testamento preparou o caminho com promessas, a vinda do Messias, o descendente da mulher, o profeta como Moisés, o servo sofredor, tudo isso. Com a lei, os sacrifícios, as festas, as figuras tipo o Cordeiro Pascal, Melquisedeque, tudo apontando para Cristo. Ele é o centro. Exato. Cristo é o cumprimento, o centro da revelação. João 1.14, Hebreus 1, 1 e 2 deixam isso claro. Nesse sentido, a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, inaugurando a era da Igreja, é uma nova e grandiosa etapa dessa revelação. O livro de Atos, como o estudo argumenta, registra justamente essa fase de transição entre a antiga e a nova aliança. E como isso explica as experiências diferentes em Atos? Bom, as experiências talvez mais dramáticas, ou com essa aparente separação de tempo entre fé e recebimento do Espírito, como lá em Samaria ou Éfeso, podem refletir justamente essa transição. A forma como Deus estava estabelecendo sua igreja, agora multiétnica, e também a compreensão gradual dos próprios apóstolos e dos primeiros crentes. Jesus mesmo disse que tinha mais a ensinar, mas eles ainda não podiam suportar, lembra? Em João 16, 12. E que o Espírito os guiaria a toda a verdade. Então essa perspectiva da revelação progressiva ajudaria a entender por que Atos pode parecer um pouco diferente das instruções que Paulo dá depois nas cartas. Exatamente. Poderia explicar o porquê certas manifestações ou sequências de eventos foram mais evidentes naquela fase inicial, inaugural.
como sinais para validar a inclusão de novos grupos, samaritanos, gentios e o início dessa nova era do Espírito, sem que isso necessariamente estabelecesse um padrão normativo para cada indivíduo depois que a igreja já estava mais estabelecida. Entende? O ponto-chave que o estudo reforça é que a promessa fundamental, como a de Joel 2, era o derramamento do Espírito sobre todo o povo de Deus. Não era para criar classes de cristãos, uns batizados e outros não. Muito claro. Chegando então às conclusões do estudo, depois de toda essa análise bíblica e teológica, qual é a aplicação prática que ele sugere? A recomendação é que todo cristão deve buscar ativamente o batismo com o Espírito Santo, esperando a evidência inicial de falar em línguas. Olha, a conclusão do estudo é que não há uma ordem ou prescrição bíblica direta para buscar o batismo com o Espírito como uma segunda bênção distinta, nem a exigência de falar em línguas como a evidência inicial e universal dessa experiência. A ênfase maior das Escrituras, especialmente nas cartas que instruem a igreja sobre a vida cristã normal, parece estar em outros aspectos. Quais seriam esses aspectos? Primeiro, na necessidade de viver continuamente sob a orientação e o poder do Espírito. Gálatas 5, 16, 25. Andai em Espírito, vivamos em Espírito. Romanos 8, 14. Ser guiado pelo Espírito. Isso é constante. Segundo, em ser revestido do seu poder para a missão, para o testemunho eficaz, como Jesus prometeu em Atos 1:8. Terceiro, e aqui o estudo coloca uma ênfase bem grande, na busca pelo enchimento contínuo do Espírito Santo. Como Paulo ordena lá em Efésios 5:18. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos no presente contínuo, né? Não como algo que aconteceu uma vez e pronto, é um processo. Isso, o estudo interpreta esse enchei-vos não como uma segunda bênção isolada e definitiva para alguns poucos, mas como um chamado para todos os cristãos, para viverem constantemente submissos ao Espírito, permitindo que Ele os preencha, os controle, os capacite dia após dia. É uma dinâmica de dependência, de busca constante, não um troféu que você conquista uma vez e guarda na estante. E sobre as línguas, especificamente, como evidência inicial obrigatória. O estudo reitera a interpretação de que aqueles 3 casos explícitos em Atos 2, 10 e 19, onde as línguas acompanham o recebimento do Espírito, serviram como sinais específicos para aquele contexto de transição e inclusão. Judeus de várias nações, gentios, seguidores de João Batista sendo incorporados de forma visível na igreja. Não são apresentados como um modelo obrigatório para toda a conversão ou para todo enchimento subsequente do Espírito. Lembra que 1 Coríntios 12 deixa claro que os dons são diversos, distribuídos soberanamente pelo Espírito a cada um como ele quer. Sim. Paulo pergunta, falam todos em línguas? Exato, V30. E a resposta implícita é não. Não haveria então uma hierarquia que coloque as línguas como o dom principal ou a única evidência válida da presença e do poder do Espírito na vida de alguém. Uau, que percurso, hein? Saímos das promessas lá do Antigo Testamento, passamos pelo ministério de Jesus, de João Batista, mergulhamos fundo nas narrativas de Atos e nas diferentes formas de interpretar essas narrativas, ponderamos as evidências, o simbolismo do fogo, comparamos as visões teológicas e chegamos nessa ênfase na vida contínua no Espírito. Foi uma análise muito, muito rica baseada nesse material do Rafael de Oliveira Gonçalves. De fato, o estudo nos desafia a ir além de focar numa única experiência ou manifestação específica, embora, claro, reconhecendo a validade e a importância das experiências genuínas que as pessoas têm com Deus. Mas ele nos direciona para a prática diária, cultivar um relacionamento profundo com o Espírito Santo, buscar a sua plenitude continuamente, permitir que ele produza o seu fruto em nós e nos capacite para servir a Deus e as pessoas ao nosso redor. É menos sobre ter tido uma experiência marcante e mais sobre andar no Espírito dia após dia. E talvez fique aí a reflexão, né? Se o chamado principal é para esse enchimento contínuo, para essa vida guiada e capacitada pelo Espírito, algo que é para todos os crentes, como é que essa busca se traduz no nosso dia a dia, de forma concreta? Como a gente cultiva essa dependência, essa abertura ao Espírito, para além dos momentos de culto ou das discussões teológicas,
mas na rotina da vida mesmo. Fica aí algo para a gente pensar. Muito obrigada por nos acompanhar nesta exploração profunda. Até a próxima. E assim chegamos ao final do nosso estudo. Eu espero imensamente que tenha sido edificante, tenha trazido novas perspectivas para você. Muito obrigado pela sua companhia. Se você deseja revisar ou aprofundar ainda mais, não se esqueça de acessar o material completo no link na descrição. Se este conteúdo lhe agregou valor para você, considere se inscrever no canal, deixar seu comentário com suas dúvidas ou reflexões e, por fim, compartilhar esse conhecimento com mais pessoas. Fique com Deus e até o nosso próximo estudo.